Olá, olá, pessoas bonitas, como vocês estão? Eu tô muito feliz, porque hoje nós estamos recebendo visita! Ei! Está aqui conosco a Elizabeth, que tem uma história linda para contar para você, então fique comigo até o final. Eu sou Vilma Alves e esse aqui é o Coisas da Vida. Então, como eu já falei para vocês, hoje nós temos visita. Elizabeth Maria, mas um detalhe, só eu no planeta que posso chamá-la de Elizabeth Maria, ninguém mais, entenderam? Ela vai nos contar uma história linda, mas antes dela começar, que você vai ficar preso, vai dar toda a atenção para ela, já vai logo se inscrevendo, deixe seu like, se você tiver algum comentário pode fazer, se tiver pergunta para fazer para ela, se ficou curioso com alguma coisa que ela contou, comente também, deixa assim, ela volta no canal, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E assim, eu te conheço já, essa Beth poderosa, né? Esse mulherão já. Você nasceu num berço de ouro? Por que você é toda poderosa? Desde criança você sempre foi assim? Não sou assim desde criança, né? Tive um longo caminho para trilhar, tive, né, uma criação, um nascimento delicado. Eu fui criada sem o meu pai, não conheci o meu pai. Eu acho que isso é uma questão assim marcante para minha vida. Desde quando eu me entendo por gente, eu tinha lá meus 5 anos que eu fui entender um pouco essa questão. Minha mãe me contou, né? Porque eu sempre sentia a falta de um pai. Mas aí quando eu fiz 5 anos, ela me contou o que tinha acontecido. Quando o meu pai descobriu, né, que ela estava grávida, ele foi embora, não quis assumir. E então eu cresci com essa ausência, cresci com esse sentimento de rejeição. E isso traz feridas pra gente, né? Não é fácil você ficar se perguntando, se questionando por que você foi rejeitada. Mas cresci assim. E eu também não morava com minha mãe desde bebê. Além de ter sido rejeitada pelo pai, eu não tinha presença diária da minha mãe. Eu fui criada com a minha tia e minha mãe trabalhava, né, fora, era doméstica, morava no emprego. E eu só via ela aos finais de semana. Então eu cresci tendo que lidar com essas duas ausências, né, de uma certa forma. Com a mãe no dia a dia e com o pai que eu não conhecia. Então isso trouxe grandes feridas para mim. Esse nascimento não foi em berço de ouro. E foi com 5 anos de idade que você se deu conta? Como que foi? Sim, com 5 anos que eu fui entender, né, a questão. Porque durante um tempo da infância a gente não dá tanta importância. Mas aos 5 anos minha mãe sentou, conversou comigo, me contou o que tinha acontecido, por que eu morava com minha tia, por que ela não estava junto de mim. E isso me trouxe um impacto muito grande. Eu chorei, né, me senti rejeitada e cresci um bom tempo da minha vida com esse sentimento de rejeição. Então, aí me conta, nesse bom tempo da sua vida que você descobriu a partir dos 5 anos, você via seus colegas tendo pai, mãe, casa, você tinha casa para morar, mas você não tinha pai, mas você tinha sua mãe, você tinha a sua tia. Como que era? Como que você se sentia em relação às suas coleguinhas da época? Olha, eu cresci, então, sem ela no dia a dia, tava com a minha tia, né? E no dia a dia a gente tem aquela imagem da família margarina, né? Pai, mãe, cachorro, gato, todo mundo. E eu não tinha isso. Eu fui muito acolhida pelos meus tios. Eu chamo eles de pai e mãe até hoje, minha tia, meu tio. São, né, assim, bênçãos na minha vida, mas fica um vazio. Fica alguma coisa assim, cadê o meu pai? Por que fulana tem pai? Por que fulano tem mãe? Por que eu só vejo minha mãe no final de semana? Então essas perguntas rondam a gente, sim, né? E eu vivi com isso durante muito tempo. A gente se compara, assim, com aquela família que tá ali o tempo todo. É diferente, né? É diferente. Então eu cresci com essas indagações, dessa ausência, dessa mãe que eu via de vez em quando. Tive muita dificuldade para aceitar ela como mãe. Eu tenho
memórias de eu escondendo debaixo da cama quando ela chegava para me visitar no final de semana, ela querendo me abraçar e eu fugindo, eu correndo. Então, assim, isso traz, com certeza, né, indagações. Por que que isso acontece? É um pouquinho complicado. E você acha que a ausência do pai e da mãe trouxe para você essa dificuldade de relacionamento com as pessoas? Como você falou, foi muito bem criada pelos tios, mas tinha colega, tinha namoradinho, essa figura paterna que você não tinha, isso gerou em você alguma dificuldade? Olha, a minha mãe, ela conseguiu suprir muito essa ausência do meu pai. E aos 5 anos, quando eu fico sabendo de toda a história, eu saí da casa da minha tia. Minha tia resolveu trabalhar fora, então ela chamou minha mãe e falou: eu não posso mais ficar com a Beth. E aí aos 5 anos eu fui morar no emprego da minha mãe. Ela era doméstica, eu morava no emprego, dormia lá a semana toda e ia para casa da minha tia nos finais de semana. Então eu fui morar com ela. E aí a gente teve que construir uma relação de mãe e filha. E foi uma relação muito bem construída, linda, a gente se apegou demais. Mas a gente tem dificuldade de relacionar com outros, sim, porque você desconfia das pessoas, você fica sempre com o pé atrás, ou você tem uma amizade que sufoca, você quer aquela pessoa só pra você. Então eu vivi na adolescência, né, essas situações de quebrar a cara com amizades, porque a expectativa era grande demais, porque eu queria aquela pessoa só pra mim, eu queria que aquela amizade fosse só comigo. E com namorados também, né, a gente acaba tendo aquela relação que sufoca ou aquela relação que não é pra mim, não dá certo. Então as relações foram impactadas, sim, por essa criação, né, difícil, diferente, de não ter ali o pai e a mãe comigo o tempo todo. Mas a partir dos 5 anos eu comecei, sim, ter uma relação diária com a minha mãe. Tá. E quando que então já você foi maiorzinho, ou já com 5 anos, que você resolveu que você tinha uma família, tinha um lar, você resolveu aceitar a sua mãe, aceitar a sua vida e cuidar desses traumas, desses problemas que essa ausência de lar te causou? Olha, eu tenho uma lembrança muito interessante na aula de ensino religioso, na 8ª série, a gente estava estudando sobre lar, o que era um lar. E as características de um lar, e pai, e mãe. E aí a professora falou uma frase que me impactou muito. Ela falou assim: para ter um lar, não precisa ter pai e mãe. E eu senti isso, e isso foi a grande motivação da minha vida. Assim, eu tenho minha mãe. Minha mãe é meu lar, minha mãe que me acolheu, minha mãe que me criou. E eu acabei com o tempo, depois, com 19 anos de idade, eu engravidei também antes de casar. E eu recebi muitas palavras tristes. Nossa, você estragou sua vida. Nossa, você acabou com sua vida. Nossa, eu tinha uma vida grande pela frente. Você podia fazer tantas coisas. E eu, então, aí, não aceitei ter um final ruim. Eu não acredito que filho é tragédia. Filho é bênção. Então eu estudei, eu estava grávida, eu fiz vestibular grávida, eu casei, eu tenho uma família linda, eu tenho 2 filhos. Hoje a Gabriela, que eu engravidei aos 19 anos, ela está com 22 anos. E assim, é uma bênção meus filhos. Eu tenho o Felipe de 15 anos, tenho uma família, eu já passei em 3 concursos públicos, fiz pedagogia, tenho especialização, né, pós-graduação em gestão escolar, em neuropsicologia, eu tenho gestão dos processos de ensino e aprendizagem. Então assim, eu estudei, eu amo o que eu faço, eu sou funcionária pública, eu sou professora, pedagoga, eu gosto demais do que eu faço. Então eu acho que por causa da minha mãe, por causa da história dela, por causa de tudo que ela viveu e por entender que eu precisava ter uma história diferente, eu quis superar a dor, superar a ausência, superar a rejeição, mas eu determinei que eu queria sim fazer valer todo aquele esforço que ela teve para me criar, todo o sofrimento que ela teve. Então eu quis superar tudo isso, e o que me motivou foi a história dela me contando como que foi, o que aconteceu, que o meu pai não quis saber dela, que foi embora. Então essas falas que eu tive aos 5 anos de idade, e a fala da professora falando o que era um lar, isso me motivou a superar tudo isso. É bonito te ouvir falando isso, e me vem assim na cabeça que ninguém é fruto do meio, né?
que você, se fosse ser fruto do meio, quem você seria hoje? Hoje você é uma educadora, você trabalha educando crianças, mas você foi uma criança preparada para não ser educada, para não ter educação. Num país com desigualdade social grande como a nossa, preconceituoso, filho de mãe solteira, criada Exatamente. com a tia, criada sem lar, não tinha casa, morava no emprego, e mesmo assim você acreditou que era possível mudar a sua história, reescrever a sua história. Aquilo que talvez a estatística escreveu que você viveria, você não aceitou. Exatamente. Isso é bom, isso é bonito. Então, para você que está assistindo, não interessa a sua vida, não interessa o que está acontecendo, você pode reescrever a sua história. Fala de novo, Beth, você formou em quê? Vamos contar no dedo, gente. Eu sou pedagoga, fiz graduação em pedagogia e tenho 3 especializações. Eu tenho especialização em gestão dos processos de ensino e aprendizagem da educação básica, em gestão escolar e neuropsicologia. Viu? Elizabeth Maria venceu na vida. Ai, que bom. Elizabeth Maria conseguiu vencer. E você também pode vencer. Você também pode acreditar. Só para afirmar assim no meu coração. Quando você viu que a história da sua mãe era uma história que não era de superação até aquele momento. Porque todo mundo falou para ela que ser mãe sozinha era um fracasso. E você estava repetindo essa história, era um ciclo, né, a vida de você. Você repetiu a história da sua mãe, aí você decidiu que não repetiria a história da sua mãe, que mudaria. Ela se superou também, né? Porque ela me criou, ela queria que eu estudasse, mas ela sofreu muito para isso. Então eu acho que assim, a experiência dela me fez trilhar um caminho diferente. Superar as dificuldades e alcançar aquilo que eu queria alcançar. E hoje você é adulta, empoderada. Como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Nossa, muito bom. Ela assim é tudo pra mim, gosto demais, amo de paixão. E a gente chega a uma determinada idade da vida que tem que cortar, né? O cordão umbilical. Isso foi doído porque eu casei, tenho minha família, mas sempre que eu posso estou junto. A gente tem uma cumplicidade muito grande, a gente se ama muito. É uma sintonia assim impressionante dela saber que eu não tô bem, de ligar, tá tudo bem, você tá passando bem. Então assim, a afinidade realmente é muito grande. A gente construiu uma cumplicidade muito grande. Então, assim, não só a sua história se reescreveu. História, não é, pessoal? Que lindo é ouvir isso e saber que a Beth conseguiu. Não é porque ela é uma Mulher Maravilha. É uma Mulher Maravilha como todas nós somos. Mas também é uma mulher de carne e osso, uma mulher comum que tem todas as mazelas e as dores que nós passamos, mas ela decidiu superar. Então a dica de hoje é: se reinvente, se supere, dê a volta por cima. Beth, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter enriquecido o nosso canal. Vocês concordam comigo? Se concordam, deixa o seu like aí, falou? E espero que você volte, que eu tenho certeza que tem muitas histórias aí para contar. Faça uma pergunta para ela, entendeu? Aí ela volta, tá bom? Faça muitas perguntas. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.